Boa noite, igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto gerando fé. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ouvir palavras que vão gerar fé no nosso coração. Amém? Então, eu peço que todos abram em Gálatas 2:11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Então, você que está em casa é o responsável pelo ambiente de culto aí na sua casa. Então, mantenha a ordem, a reverência. Amém? Porque agora nós estamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos diante de alguém que é muito importante, nós devemos dar a devida atenção. Nós não devemos dividir a nossa atenção. Amém? Estar atentos a tudo que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Aleluia! Então, a palavra em Gálatas 2:11 diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que era da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Amém? Então ele inicia esse texto falando assim, que quando Pedro veio a Antioquia, Paulo está dizendo, ele enfrentou-o face a face por sua atitude condenável. Irmãos, por que abrir um culto gerando fé com uma palavra dessa? Porque todos os dias a palavra de Deus, ela irá nos enfrentar face a face. Todos os dias a palavra do Senhor, ela deve nos enfrentar face a face. Porque, assim como ele diz aqui, que até Barnabé se deixou levar. Meus irmãos, esses eram pessoas da igreja primitiva, vocês têm noção disso? Pessoas que viram grandes coisas aconteceram. Pessoas que pregaram, o missionário Barnabé, que pregava Jesus. Ele se deixou levar numa hipocrisia. Imagine nós. Então que você, todos os dias, você deve ter no seu coração que a palavra do Senhor, ela vai te confrontar. Então, quando nós estamos num culto, gerando fé, nós não viemos aqui para receber palavras que vão nos agradar, mas palavras que vão nos enfrentar face a face. Só assim ela vai gerar fé no seu coração. Lá, continuando em Gálatas 2, lá no verso 20, diz assim: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo. Mas todos os dias nós devemos pregar a nossa carne na cruz. Colocar nossas vontades, pregar ali. E viver uma vida em fé. Amém? Para que a gente possa dizer, assim como Paulo disse, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Glória a Deus. Então se coloque de pé agora e decida no seu coração. Não está alheio, desatento ao que o Senhor irá ministrar. Porque se você está assistindo a este culto, se você veio a este culto, é porque a palavra do Senhor, é porque Deus quer falar especificamente com você.
Porque Ele não quer que você viva mais de maneira natural. Ele quer que você viva pela fé no Filho de Deus. Amém? Para que você viva um nível acima do que as pessoas vivem nesse mundo normal. Que você viva pela fé. É um nível acima. Não é de acordo com o que você está vendo, mas é de acordo com o que Deus, Ele diz na sua palavra. É de acordo com o que Ele quer para nós. Amém? Então feche os teus olhos. Coloque o seu coração agora. Coloque o seu coração diante de Deus. Eu sei que você pode hoje ter passado um dia que não foi um dia fácil. Que foi um dia difícil. Mas o Senhor justamente, Ele quer te confrontar. Ele quer trazer você para um nível maior. Todos nós queremos ser filhos maduros. Mas para sermos maduros, nós não vamos ter que ficar só recebendo carinho. Não, nós vamos ter que ouvir as palavras de confronto. E decidir viver pelas palavras que o Senhor libera através daqueles que estão aqui para ministrar. Então decida hoje que você irá sair daqui deste culto, não da mesma forma que você entrou, que você quer ser transformado pela palavra de Deus, que você vai viver sobre uma nova perspectiva pela fé, não de acordo com aquilo que está diante dos teus olhos. Nem aquilo que você viveu hoje limita o seu Deus, o nosso Deus. Aquilo que nós vivemos hoje não limita o nosso Deus. Não limita o nosso Deus, Ele é poderoso, soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Aqueles que decidem no seu coração que irão guardar as palavras e viver pela fé em Jesus Cristo, esses não serão desamparados, porque o Senhor irá levá-los ao nível de entendimento espiritual, irá sair daqui transformado pela palavra de Deus. Realmente a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Ela é a palavra que vem como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, porque nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos, ó Deus, vir a um culto como esse, Senhor. Ó Pai, e não entregar a Ti o que nós temos de melhor, Senhor. Nós não queremos estar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, e não entregar tudo o que nós temos. Oh Pai, ajuda-nos, Senhor, a entregar os nossos problemas, os nossos fardos, os nossos pensamentos, as nossas angústias. Ajuda-nos, Senhor, a entregar tudo diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, traz, Senhor, a luz aos pensamentos, ó Deus. Pai, que o coração do meu irmão esteja preparado, Senhor, para a palavra que o Senhor irá ministrar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que o inimigo que tenta trazer confusão na mente, Senhor, confusão, Senhor, para que ele não entenda a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Que hoje ele saia daqui, Senhor, Pai, com a luz do Senhor nos Teus pensamentos, com direção. Pai, dá direção, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te adoramos, Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aleluia. Continue orando, irmão. Amém. Boa noite, igreja. Quem é esse rei com voz de trovão?
Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Aleluia, Deus. Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Oh Deus, és maravilhoso. Oh, aleluia. Oh Deus. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar neste altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões,
Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias, glória a Deus. Oh Deus, aleluias. Eu não te deixo espírito de tremor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja, aos que estão em casa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é noite de adoração, mas também é noite de confronto, né? Vocês já perceberam que o Espírito Santo e também no confronto Deus habita, querido. Amém? Depende do nosso amadurecimento, como já foi dito aqui hoje, né? E agora vamos louvar o Senhor de uma forma prática, onde também às vezes temos que ser confrontados, onde também às vezes temos que deixar que o Espírito Santo quebre sofisma, mentiras e novas, né? Até novas não tem nada a ver que está surgindo. Amém? Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Salmo 100. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria.
Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! Glória a Deus! Querido, às vezes a gente olha e fala assim, mas o que Salmos tem a ver com dízimos e ofertas? Para mim, na minha concepção, tudo. Porque nos Salmos, o que a gente aprende, o que a gente vê em quase todos eles? No começo um questionamento, às vezes, no começo um pedido de socorro, mas no meio e no final o que tem? A adoração. Louvores e adoração. E os crentes, nós às vezes estamos um pouco mal acostumados em achar que porque servimos ao Senhor não vamos passar por nada. Não teremos dificuldades. E isso tem deixado muitas pessoas se esfriarem. Muitas pessoas têm se esfriado por causa disso. Porque veio de um evangelho que tudo é muito fácil. E a palavra do Senhor não nos diz isso. Nós temos sim um princípio. Que os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas estão sim debaixo de uma proteção de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas isso não nos isenta de termos momentos difíceis. Né? Referente à nossa vida financeira também. Paulo, lá em Filipenses, o que ele diz? Aprendi. Primeiro ele agradece a ajuda que ele teve. Mas depois ele diz o quê? Eu aprendi a viver tanto com pouco como com muito. E glorificar e não diminuir o meu posicionamento diante de Deus. Amém? E esse é o posicionamento que nós temos que ter diante do Senhor referente a dízimos e ofertas. Estamos vivendo sim tempos difíceis. Mas cremos e temos que crer, Senhor, irmãos, que o nosso Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, a palavra do Senhor diz assim que ele foi moço, jovem, não viu nenhum sequer mendigar o pão daqueles que serviam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te convidar nesta noite, você que tem o seu dízimo e a sua oferta, querido, não deixe a situação abalar aquilo que você já tem experimentado do Senhor. Traga a sua memória, mesmo em tempos difíceis, aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Amém? Eu quero te convidar a dizimar, trazer a sua oferta neste momento. Você que está em casa, nos assistindo, participando conosco deste culto, deste momento de adoração também ao Senhor, que a sua entrega também é uma adoração. A sua entrega no mundo espiritual está dizendo a quem você pertence. Quem tem o domínio da sua vida. Aleluia. Então, na descrição da live tem uma facilidade ali de Pix, de transferência, tem o telefone do pastor, que você pode estar entrando em contato. Que, de alguma forma, querido, vai ser arranjado para você entregar a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Vamos, então, orar ao Senhor neste momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Senhor, como a Aline orou aqui, como ela trouxe essa palavra, Senhor, no começo deste culto. Senhor, às vezes precisamos sim ser quebrado naquilo que foi construído, ó Pai, de uma forma errada na nossa mente. Pai querido, que a tua graça e o teu amor nos invada, Senhor. Que como filhos queridos, Pai, filhos obedientes, Pai querido, filhos maduros, nós viemos entender que momentos difíceis também fazem parte da vida do cristão. Mas nós temos um diferencial, que é a vitória, que já foi concedida a nós. Aleluia. Pai querido, abençoa o meu irmão dizimista, o meu irmão ofertante, os colaboradores da tua obra. Pai querido, que sobre os seus celeiros haja, Pai, uma bênção abundante. Haja, Senhor Deus, uma prosperidade, Senhor. Deus querido, em todas as áreas da sua vida. Uma paz que excede todo o entendimento. Deus, que muda toda a situação, Senhor. Pai querido, e aqueles que ainda não entendem,
ajudem. Pai querido, aqueles que ainda o seu coração, Senhor, não foi tocado para esta obra. Pai querido, que nesta noite o mover do teu Espírito Santo traga luz, Senhor, sobre as mentes e sobre os corações, Pai. Te louvamos, Senhor, e clamamos a Ti também pelo ministério, Senhor Deus, Tenda de José. Pai querido, abençoa esse ministério, traga, Deus, colaboradores, participantes, Senhor Deus, desta boa obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Querido, também temos o projeto social Tenda de José, amém? Se você quiser, Deus tocar no seu coração conforme as suas possibilidades, nós temos esse projeto maravilhoso que tem ajudado muitas pessoas e também necessitamos das suas colaborações, amém? Glória a Deus. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a Ti, pois este é o meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Com as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Ao pessoal de casa aí também, que você já deve estar assentado já, para que hoje a gente possa escutar a palavra de Deus. Amém? Então, com alegria e muito temor no coração, como sempre falo, ministrar na casa do Senhor. Ainda mais aqui é um pouco diferente, a gente está acostumado lá na casa do pastor aqui. É bem diferente, na verdade, né? Mas a gente se acostuma. Então, mas o que eu falo sempre? Por que é com muito temor no coração? Porque todos os dias eu peço sabedoria ao Senhor. Sabedoria para lidar com todas as coisas, mas sabedoria não humana, mas de Deus. Porque lá em Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça, que o Senhor vai conceder deliberadamente. Só que, de acordo com a palavra, nós tem premissa que Salomão e Davi nos ensinou, para que a gente possa buscar a sabedoria. Provérbios 1,7, Provérbios 9,10, e Davi também no Salmo 111,10 fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, por isso que nós devemos ter temor ao Senhor. Temor não é ter medo, é ter reverência, é fazer as coisas do Senhor da melhor maneira, de acordo com a palavra. Então, por isso, todos os dias, eu peço sabedoria, mas tenho temor ao Senhor, porque é uma premissa. Amém? Abra a tua Bíblia em Números 32. Uma palavra que eu tirei, ministrei dízimos e ofertas no mês de janeiro, e não saiu mais da minha cabeça. Números 32. Hoje quero falar a respeito para que você não rejeite a promessa de Deus. Não rejeite aquilo que o Senhor preparou para nós. Não preparou para a igreja. Amém? Número 32, vamos ler dos versos 1 ao 15. No verso 1 diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, essa terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm muito gado. Disseram mais: se acharmos graças aos teus olhos, dessa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra, chegando a eles até o vale de Escol, e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, esses homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir o Senhor.
Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto, durante quase 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor fosse consumida. E aqui estáis vós, uma multidão de homens, pecadores, levantando-nos em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vós vos apartardes de segui-lo, ele outra vez deixará este povo no deserto, e vós serei a causa de destruição deles. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, mais uma vez te agradecer e te louvar, Pai. Deus, e te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo tome conta deste local. E que o Senhor, Pai, ministre no coração de cada um, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Pai. Nos confronta nessa noite, como já foi dito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, sonda o nosso coração neste momento, Pai, se é algo ruim, contrário, Pai, à Tua palavra, contrário à Tua manifestação de Espírito, Pai, que o Senhor tire, arranque, Pai. Em nome de Jesus, e dê lugar apenas ao Teu Espírito Santo neste momento, Pai. Que o Teu agir, o Teu fluir, tome conta deste local neste momento, Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai. Oh Deus, com a Tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus. Então aqui, o povo que saiu do Egito já está quase para as portas da terra prometida que o Senhor prometeu. Eles já estavam no local chamado Sitim, pronto para atravessar o Jordão. Mas quero aqui recapitular as promessas que o Senhor fez a este povo que saiu do Egito. Começou com Abraão, quando ele disse, lá em Gênesis no capítulo 12, no verso 3, que ele iria abençoar todo mundo que abençoasse ele, e iria amaldiçoar todo mundo que amaldiçoasse ele. E todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele. Ele disse todas as famílias, ou todos os povos, ou todos os reinos. Ele não disse uma família, ele não disse um reino, ele disse todos. Todas as famílias seriam benditas por causa dele. E quando eles ficaram escravos no Egito, o Senhor veio com um braço forte, usando a vida de Moisés e Arão, para tirá-los do Egito, como ele havia prometido. Ele havia falado para Moisés que iria usá-lo. Ele tirou todos do Egito com um braço forte, como ele havia prometido para aquele povo, como ele já havia predito também. Em Gênesis 15, quando ele restabelece a aliança com Abraão, ele fala que o povo iria ficar 400 anos escravo. Mas depois iria ser libertado. O Senhor iria utilizar o braço forte para tirar aquele povo da terra do Egito. Nós também temos promessas. Em 2020, nós tivemos um ano profético da provisão de Deus. Um ano que o Senhor iria se revelar como Jeová Jireh, como nunca se revelou nas nossas vidas. Para quem creu nessa palavra, para quem seguiu os requisitos, esse foi o melhor ano de todas as vidas, das nossas vidas, para todos aqueles que seguiram. E eu quero recapitular aqui os requisitos que foi ditos em 2020, que ainda está valendo, eles não morreram em 2020, está valendo em 2021, está valendo em 2022 e vai continuar valendo, que é para a gente se superabundar da graça de Deus, a gente multiplicar os talentos, esvaziar da unção, a nossa bênção irá passar pela necessidade do próximo, se apaixonar pela promessa e orar por ela todos os dias. Amém? Esses foram os requisitos de 2020 para aqueles que seguiram fielmente a palavra que foi direcionada pelo profeta. Amém? E 2021 foi o ano do reconhecimento. E falar também em 2020 a palavra base foi Jeremias 29:11, que eu acho que todo mundo decorou essa palavra. Nem vou dizer aqui, todos devem ter no coração essa palavra. E 2021 teve a promessa teve o ano profético do reconhecimento de Deus. Um reconhecimento que não teve recompensa. Reconhecimento foi em outro ano. A recompensa de Deus. E essa recompensa não teria a ver com coisas, mas sim a ver com o nosso propósito. Porque as necessidades básicas Ele iria nos suprir. Assim foi também em todos aqueles que creram nessa palavra. 2021 foi a nossa travessia do Jordão. E aqueles que creram, nós atravessou a seco o Jordão como o pessoal da terra prometida. E nós tínhamos apenas um requisito, que era estar onde a igreja está reunida. Era estar junto. E tinha um segundo, que era um extra, um plus, que era andar a segunda milha.
Alguns seguiram, outros não, mas o mais importante era seguir, estar reunido aonde a igreja estava reunida. Essa foi a promessa para 2021. Como base o Salmo 18, 24, que diz que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Amém? Essas foram os últimos anos que nós tivemos, que também foram anos proféticos, anos que nós tivemos promessas. E esse ano é o ano da graça de Deus. O 2021 nós atravessamos o Jordão a seco. Agora nós vamos entrar no rio de Deus, no fluir da graça de Deus. Amém? Então, nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que estar atentos a tudo que for falado nesse altar. Prestar muita atenção. Porque teve gente que não creu nos outros anos. Não creram. Tá? Mas ainda tem a chance esse ano de recomeçar. Amém? Então, essas foram as promessas de Deus para a nossa vida. E voltando lá no Egito, o Senhor cuidou desde a saída do povo. Ele cuidou do povo, porque veio as 10 pragas. Eles mostraram, Deus mostrou para o Egito quem é o único e verdadeiro Deus. E o povo saiu maravilhado de lá, festejando, cantando, rico, porque os egípcios queriam que eles vazassem logo de lá. E deram ouro, prata, joias preciosas, um monte de coisa e mantimentos para a viagem. E eles foram. No capítulo 14 de Êxodo, o Senhor mais uma vez se mostra justo. Ele endurece o coração do faraó, e faraó vai atrás deles. E eles, de um lado tem o exército de faraó, e do outro tem o mar vermelho. Ali já começa a primeira murmuração. Logo que acontece, vem a primeira aflição, ele já esquece de tudo que Deus fez. Mas o Senhor, como disse, abriu o mar vermelho, e aquele exército inteiro, eles nunca mais viram. E eles passaram novamente, passaram a seco o mar vermelho. Amém? Então, Deus continuou cuidando, mas ainda assim, toda aflição, todo o medo que eles colocavam no coração, eles já começavam a murmurar e esqueciam facilmente do que o Senhor já tinha feito. Amém? E no Êxodo 15, tem aquele episódio, do 15 do 22 ao 27, das águas de Mara, que eles estão com sede, eles chegam perto de um riacho, eles vão tomar e a água está amarga. E o povo ali já quer pular no gogó de Moisés e Arão novamente. E o Moisés, o que ele faz é recorrer ao Senhor. Ele pega um galho de uma árvore, a pedido do Senhor, e joga e a água fica doce. Eu abri o culto de terça-feira falando a respeito disso. E o que o Senhor ministrou em mim, que a árvore, aquele pedaço de madeira que fez a água ficar doce, representa o sacrifício de Jesus na cruz, que tira toda a amargura da nossa vida e deixa a nossa vida mais doce. Amém? Isso é o que a gente pode aprender com essa palavra, com o episódio que ficou conhecido como as águas de Mara. E logo em seguida, no Êxodo 16, ele manda maná, que procede ali até eles atravessarem a terra, atravessar o Jordão e pisarem na terra prometida. O maná, todos os dias, de manhã à tarde, ele mandava pão para o povo que caía do céu. Uma maravilha que somente o Senhor poderia fazer. Mas mesmo assim, ainda não estava bom. Ainda o pessoal continuava a reclamar, continuava a murmurar. Amém? E no Êxodo 17, do 8 ao 16, tem a primeira batalha deles, a primeira guerra contra os amalequitas. Ali esse episódio onde Moisés subiu no monte junto com Arão e junto com Ur. E Moisés intercedia pelo exército de Israel. E quem liderava o exército era Josué. Ali já estava demonstrando que o bastão iria ser passado para Josué lá na frente. Josué já comandava o povo ali no campo de batalha. E enquanto Moisés, Ur e Arão intercedia pelo exército. Amém? E ali eles conseguem vencer através do Senhor. Porque enquanto Moisés estava com o braço estendido para o alto, o exército de Israel prevalecia. Mas ele abaixava, o exército do inimigo prevalecia. Então Arão e Ur, através deles, ajudantes ali do profeta, com 2 pedras, ajudaram a ficar com os braços de Moisés erguidos, para que o exército de Deus pudesse ganhar, o exército de Israel pudesse ganhar. E ali eles conseguiram vencer através do braço forte do Senhor, não pelas mãos
deles, não pelos braços do povo, mas sim pelas mãos do Senhor, através de Moisés. Amém? Entendeu? E ali, no Êxodo 20, vem ali os 10 mandamentos. O Senhor passa todo ali no Monte Sinai, tudo que as leis, os preceitos, tudo que eles precisam fazer, se atentar, para que eles pudessem ter uma vida em comunhão com o Senhor. Amém? Então, do Êxodo 20 ao 31, e do 33 ao 34, são apenas os mandamentos e toda a ordenança ali para a construção do tabernáculo, com exceção do Êxodo 32, que é aquele episódio do bezerro de ouro, que o povo não consegue aguardar. Eles ficam aflitos pensando que Moisés morreu. Ele estava 40 dias já no Monte Sinai. Deus estava passando toda a lei, escrito em 2 tábuas de pedra, e o povo ali, ele mais uma vez, eles conseguem convencer Arão, não sei como, a palavra não diz, não relata isso, mas eles conseguem convencer Arão a construir um bezerro de ouro, e Arão fala ali, toma ali o Deus de vocês que tirou do Egito, adorem. E eles ali fizeram toda essa perversão. E quando Moisés desceu, ele ficou tão furioso que ele quebrou as 2 pedras, e o Senhor ali queria destruir todo aquele povo e fazer um novo povo através de Moisés. Mas Moisés intercede pelo povo mais uma vez e chega a dizer, se você destruir, pode tirar o meu nome do livro da vida. Ele chegou a falar isso para interceder pelo povo, apesar do povo merecer. Mas ele intercede e o Senhor, mais uma vez, ele concede graça para o povo. E muitos naquele dia pereceram por causa desse pecado. Beleza? E eles continuam ali, continuam a sua caminhada, não, eles continuam no mesmo local, né? Moisés novamente sobe ao Monte Sinai para ter novas pedras. Amém? E no livro de Levítico são apenas leis, não quero citar muito aqui, mas não tem passagem temporal nenhuma, eles continuam no mesmo tempo. Só quero citar um episódio que aconteceu em Levítico 10, com os filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos imediatamente. Eles tentaram agir nas coisas de Deus sem conhecer verdadeiramente a Deus. É assim que ocorre com todos que tentam invocar o nome do Senhor sem conhecer Ele na íntegra, na essência, sem buscar primeiro a graça do Senhor, sem se arrepender dos seus pecados, sem deixar aquela velha vida que ele vivia antes de conhecer a Cristo. Porque foi um culto de si mesmo, que geralmente tem aparência de sabedoria e falsa humildade. Paulo, em Colossenses 2:23, ele cita a respeito disso. Não a respeito disso, mas que a gente pode tomar uma conclusão. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou contra a carne. Isso cria uma reputação de santidade superior, como alguns fazem. Não honram a Deus, mas apenas satisfazem a sua carne, a sua vontade. Atos 19, quando Paulo está lá na cidade de Efésios, tem um episódio muito conhecido, que os filhos de Seva, eles tentaram expulsar um demônio. Ele viu o que Paulo estava fazendo e falou lá, eu também quero ter esse poder aí. Foi lá e tentaram expulsar um demônio, né? Um episódio que todos conhecem, só que o demônio sabia que ele não conhecia Deus, não tinha o Espírito de Deus como Paulo tinha. Então, o demônio envergonhou eles, dizendo, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e tu quem és? Eles não tinham autoridade nenhuma no mundo espiritual para fazer aquilo. Eles levaram uma sova daquele demônio, o demônio deixou eles pelados, envergonhados, eles saíram correndo. Isso que a gente pode aprender com esse episódio aqui de Nadab e Abiú, lá em Levítico 10. Agir com as coisas de Deus sem conhecer a Deus. Amém? Então, que a gente tome muito cuidado ao trabalhar na obra do Senhor. Não podemos fazer de qualquer jeito. Como disse, tem que ter temor. Você tem que ter temor nas coisas do Senhor. Amém? E vou pular agora para o livro de Números. Eles ainda estão no Monte Sinai. E ali, o Senhor, no capítulo 1, eles fazem um recenseamento para eles poderem seguir viagem.
E é uma coisa interessante, que eu vou concluir mais para frente, que o total de homens contados de 20 anos para cima prontos para a guerra, sem contar mulheres e crianças, era 603.550. Números 1,46 é o total do recenseamento. 603.550. Esse era o número de pessoas que tinham quando eles saíram do Monte Sinai e seguiram viagem rumo à Terra Prometida. Isso foi no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, ou seja, eles estavam iniciando o segundo ano ainda que eles tinham saído do Egito, ainda no segundo ano. E ali, eles partem viagem a partir do Números 10, no capítulo 11, né? Eles seguem viagem rumo à Terra Prometida. E chegando num local chamado Cades Barneia, que é Números 13, Deus manda Moisés enviar 2 espias para espiar a terra, onde eles iriam tomar posse. E só um pouquinho antes do número 12, nós temos um episódio ali de Arão e Miriam murmurando contra Moisés, contra o líder, e eles receberam um grande castigo. Só para a gente se atentar a afrontar os profetas, a nossa liderança, tomar muito cuidado, amém? Só deixar isso bem ciente. Então, em Números 13, eles vão espiar a terra. E ali, a gente percebe a incredulidade deles. Novamente, eles esquecem tudo que foi feito lá, desde quando eles saíram do Egito, desde do momento que eles saíram do Egito, tudo que o Senhor já tinha feito para eles. E é uma viagem que demorou 40 dias apenas. Olha só, 40 dias apenas que eles demoraram para ele voltar e espiar a terra. E ali, a gente percebe que 10 dos 12 trazem um relatório negativo. Apenas, como todos sabem, Josué e Caleb. Eles sabiam, a terra era boa, realmente é boa. Só que habita ali gigantes, que aos olhos deles, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas Josué e Caleb sabia que através do Senhor, eles poderiam conquistar aquela terra. Não era por causa do braço deles, era por causa do Senhor. Eles estavam ali já olhando com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Eles não estavam enxergando o que eles estavam vendo na frente deles, como os outros 10 espias que trouxeram um relatório negativo. E o relatório desses 10 inflamou toda ali a congregação. Toda a congregação que murchou, desfaleceram o coração deles. Como pode o Senhor nos fazer sair do Egito para morrer no deserto? Como pode? Era melhor ter ficado no Egito, antes ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Eles falaram isso, murmuraram por causa desses 10 espias, por causa da conduta desses 10 espias que trouxe esse relatório negativo. E, a partir deste momento, esses 10, eles rejeitaram a promessa que Deus tinha feito. Rejeitaram tudo aquilo que o Senhor já tinha prometido para eles. Através da incredulidade deles. Como disse, apenas Josué e Caleb creram na promessa do Senhor. Só que o Senhor, Ele manda uma punição para esses incrédulos. Por quê? Porque eles inflamaram uma comunidade inteira. Fizeram uma comunidade inteira. Deixaram o coração desse povo totalmente tristes. Totalmente desfavorável a continuar a sua caminhada, tristes com o que o Senhor estava, com o que eles viram lá na Terra Prometida. E no capítulo 14, vem essa punição para esses incrédulos. Esses 10, eles morreram naquele momento ali mesmo, eles foram fulminados ali. E como punição, toda aquela geração de 20 anos para cima, o Senhor disse: vocês não adentrarão a terra prometida, apenas os seus filhos. Toda essa geração aqui será consumida no deserto, exceto Josué e Caleb, onde eles possuem o meu espírito. Então, eles receberam essa punição, os 10 morreram ali, naquele momento. Mas o restante do povo, eles receberam essa punição. Vocês, a cada dia da missão, se representará um ano de peregrinação. Vocês ficarão 40 anos andando. Uma viagem que era para durar dias ou poucos meses, vocês vão ficar andando 40 anos. Essa foi a punição deles.
E Deus cumpriu o que ele falou. Porque ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Ele falou, ele vai cumprir. Como ele havia prometido a terra, ele iria dar a terra. Ele iria. Bastava andar nos caminhos dele, nas leis que ele tinha estabelecido, nos seus preceitos, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Era uma ordem simples. Não digo que era fácil executá-la, como é hoje em dia também. Não é fácil fazer a obra de Deus, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Basta ter vontade. Então, eles seguiram viagem, só que com essa pena de 40 anos ficar andando no deserto. Entenda que aqueles estavam no segundo ano de peregrinação ainda, segundo. E do final do capítulo 14 até meados do capítulo 20, tem uma passagem mais ou menos de 38 anos e pouquinho. Uma passagem curta, em poucos capítulos, que anda aproximadamente 38 anos. Deuteronômio 2, vou abrir para ler para vocês. Deuteronômio 2, 14. Moisés diz assim: os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia, que era onde eles receberam aquela punição, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. A mão do Senhor esteve contra eles, para os eliminar do meio do acampamento, até a sua completa extinção. Demorou isso por quê? Porque até o que o Senhor havia dito se cumpriu. Até que todos, exceto Josué e Calebe, até que todos estivessem mortos, exceto Josué e Calebe. Quando cumpriu isso, eles estavam à porta da terra prometida. Eles já estavam à porta. E ali praticamente no capítulo 20, eles já estão à porta já da terra prometida. Então, o Senhor, e durante esse período, entre o 14 e o 20, nós temos mais um episódio de rebelião contra a liderança, que é aquela do capítulo 16, onde Coré, Datã e Abirão se rebela contra Moisés. E ali vale lembrar o que acontece com eles. Ali já passou algum tempo, aproximadamente 20 anos, que eles já tinham sofrido a punição dos espias. E ali, a terra se abre e consome. Aqueles três que toda a sua casa, toda a sua família e todos os seus animais, consome eles vivos. Misericórdia. É esse cuidado que nós temos que ter com a nossa liderança. É esse cuidado que nós temos que ter quando a gente se levanta contra alguém que é a nossa liderança. Por mais que ela esteja errado, o seu dever é orar e buscar a direção do Senhor, é não se levantar contra. Amém? E aqui eles estavam totalmente errados. Esse povo recebeu a pior punição que poderia receber, porque era melhor morrer no deserto do que ser consumido pela terra. A terra abrir e tragar eles vivos. E ali a partir do capítulo, no capítulo 21, eles têm mais duas vitórias militares, contra Moabe e contra Bazã, o exército de Israel. O Senhor entregou eles nas mãos de Israel, eles conseguiram vencer. E no capítulo 26 tem um segundo recenseamento. Como eu falei no capítulo 1, eles fazem um novo recenseamento. Por quê? O Senhor pediu para eles fazerem para ter uma nova contagem, porque todos aquele povo foi consumido. E foi levantado novos, através deles, os filhos deles, cresceram e fizeram uma nova contagem. E ali, no capítulo 26, no verso 51, tem um total de 601.730. Apenas 1.820 a menos do que a primeira contagem. É uma coisa pífia pela relação aqui, se você colocar em porcentagem, em números absolutos, é uma coisa pífia em relação ao que tinha. Então Deus, Ele cumpriu praticamente a promessa para aquele povo com a mesma quantidade. Ele é perfeito, Ele não foge do que Ele promete. Amém? E em seguida, ali do capítulo 26 até onde nós lemos, mais ou menos, é reforçada a questão. Já foi dito no livro de Levítico, mas Moisés ali reforça as festas fixas do Senhor. E também sobre algumas ofertas que que nós devemos trazer ao altar do Senhor. E no capítulo 31, mais uma vitória militar para o povo de Deus. Mais essa vitória é mais uma vingança que o Senhor deu
o Senhor entregou os midianitas para o povo de Deus, porque lá no capítulo 25, os midianitas, através de, como tem um intervalo ali que o Balaão, ele tenta profetizar maldição, mas ele não consegue, porque ele diz que não posso profetizar um povo que já foi abençoado. Eu tento profetizar maldição, só que eu só falo bênção. Ele não conseguiu, ele foi contratado pelo rei de Midian para fazer isso, só que ele não conseguiu. Mas ele teve uma ideia, peraí, tem uma forma de vocês fazer com que eles pequem. Então mandaram mulheres moabitas para coabitar com o povo, os homens de guerra. E não deu outra, os homens caíram. Então, a vingança era dessa. Para que eles pudessem exterminar o povo, os midianitas, por causa desse pecado que eles fizeram através de Balaão. E nesse capítulo, Balaão também é morto. E chegamos aqui no capítulo 32, onde nós lemos: uma nova geração é levantada. Não tem mais ninguém daqueles que murmuravam no deserto, daqueles que morreram, não tem mais ninguém. Porém, os filhos de Ruben e Gade, eles pedem para Moisés a terra de Gileade e de Jazer, aquele povo que eles venceram lá no capítulo 21, que é o povo de Moabe e Bazã. Aqui nós vimos outra vez eles dispostos a cometer o mesmo pecado de quase 40 anos atrás, praticamente 40 anos atrás. A promessa do Senhor não era naquela terra, a promessa do Senhor era para depois do Jordão. Só que eles aqui não fizeram como Josué e Caleb. Josué e Caleb já estavam olhando com os olhos da fé lá na frente. Eles estavam esperando a vitória que o Senhor iria dar. Mas esses aqui, os filhos dos que morreram no deserto, eles já estavam no coração de cometer o mesmo pecado, a mesma incredulidade dos seus pais, de quase 40 anos atrás. Eles pedem a terra antes do Jordão. Aqui representa aquele crente carnal, a igreja carnal, que só consegue ver o que está na frente dos seus olhos. Só vê o que está na frente dos seus olhos. Está vendo aqui algo que lhe agrada os olhos, já está bom. Isso aqui já está bom para mim. Mas não é aquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque Ele tem coisas muito melhores. E eles não estavam enxergando isso. Eles não estavam, diferente de Josué e Caleb, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,9. Eles não viram isso, não desceu ao coração deles isso. Aquilo que o Senhor tinha preparado era muito melhor do que estava na frente deles, era muito melhor. Só que como estava confortável para eles aquela terra, que eles disseram, nós temos gado em grande quantidade, e essa terra é boa para gado, facilitou para eles, vão ficar por aqui mesmo. Além deles, mais para frente, a gente vê que a meia tribo de Manassés também, eles acabam ficando também, eles recebem a posse antes do Jordão. E Moisés, tudo bem, você não querer a promessa que o Senhor fez, não querer a promessa que o Senhor fez. O problema é que mais para frente ele fala, não nos faça passar o Jordão, não nos faça passar o Jordão. E Moisés diz, seus irmãos vão para a guerra e vocês querem ficar aqui? Os seus irmãos vão para a luta e vocês querem ficar aqui? Como que é isso? Como que vocês podem dizer isso? Vocês querem cometer o mesmo pecado que vocês cometeram 40 anos atrás? Inflamar o coração do povo, como seus irmãos, seus pais fizeram lá em Cádiz Barneia? É isso que vocês querem fazer novamente? Vocês não querem ir para a peleja, vocês não querem guerrear com seus irmãos, mas provavelmente para as festas fixas do Senhor, mais para frente, depois que conquistar a terra, vocês vão estar. Isso vocês vão fazer. Mas pelejar com eles vocês não querem. É isso que o Senhor fala para a igreja hoje também. Vocês não têm uma reunião de oração? Tem culto apenas 3 vezes na semana e vocês não querem ir? Vocês não querem participar de uma reunião de oração?
Vocês não querem fazer a obra do Senhor? Tem muitas coisas que podemos fazer, mas no nosso coração, a gente fica mais à vontade em casa. Tem culto apenas 3 vezes na semana. O de terça é apenas online. Aquele que é só para ficar, que é só online, você liga, mas não está nem para o que é falado. Aquele que é presencial, você fica em casa e assiste online, mas poderia estar na igreja. É assim, um grupo de irmãos vem para a batalha, vem para a oração, vem para o jejum, e vocês só querem vir na comunhão? E vocês só querem vir na comunhão? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É isso que Moisés disse para eles. Porque eles estavam falando com Moisés, estavam falando com os líderes. Só que isso chegasse no restante do povo, novamente iria amolecer o coração deles. Iriam inflamar novamente o coração daquele povo. E novamente eles iriam com certeza iriam ser penalizados, como fizeram da outra vez. E Moisés apela para isso, apela para eles. Vocês querem ficar errantes novamente no deserto? Se vocês fizerem isso novamente, nós não vamos entrar na terra prometida. O pecado de vocês vai consumir toda a nossa congregação. Não é isso que Deus quer. Não é isso, porque uma pessoa ou um grupo pequeno tem o poder de inflamar todo o coração da igreja, e a igreja inteira se levantar contra a liderança, e uma igreja ficar dividida com a outra. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Uma laranja podre tem o poder de apodrecer todas as outras do saco, por mais que uma só esteja podre. Então, é isso que Moisés estava falando para eles. Era isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Amém? A promessa não era antes do Jordão, era para depois, Eles não poderiam escolher aquela terra. O Senhor já havia decidido, já havia falado como que era para ser feito. Só que não, eles queriam cometer o mesmo pecado que os pais deles cometeram lá no capítulo 13, há quase 40 anos. Parece, esses 40 anos, com certeza, eles cresceram ouvindo isso. Eles cresceram ouvindo o que o Senhor havia feito, as maravilhas que o Senhor havia feito, e com certeza eles sabiam daquele pecado dos seus pais, eles sabiam. Só que eles preferiam ficar com aquilo que eles estavam vendo. Eles preferiam ficar com algo natural. Eles não queriam olhar, eles não queriam ter a fé, olhar com os olhos da fé e ver que aquilo lá na frente era muito melhor do que aquilo que ele estava vendo agora. É dessa forma que nós começamos o ano. E o ano já começou maravilhoso. Mas no final será muito melhor. O importante é como termina e não como começa. É como vai terminar lá na frente. Esse ano é o ano da graça. Os 500 metros de Ezequiel 47 já foi medido. Já foram medidos. Nós já estamos com os pés, com os tornozelos no rio, no fluir da graça de Deus. E esse ano foi diferente do ano passado. O ano passado nós apenas atravessamos a seco de Jordão. Esse ano nós vamos mergulhar. Então nós vamos ter que aprender a nadar. Se você não sabe nadar, você vai aprender a nadar. Como que você vai aprender a nadar? Estando junto com a igreja. Estando reunido, cumprindo o mesmo propósito de 2021, o mesmo requisito de 2021, o mesmo requisito de 2020. Se esvazie da unção, ore pela promessa, se apaixone por ela. Temos a tenda de José, a sua bênção passará pela necessidade do seu próximo. E a tenda de José foi criado ano passado. Então, segue os mesmos requisitos de 2020, que foi o ano da provisão. Siga os mesmos requisitos de 2021, que foi o ano da recompensa de Deus. E siga mais ainda agora, que é o ano da graça de Deus. Pode ter certeza que esse ano vai terminar muito melhor do que começou. E além de satisfazer as nossas necessidades básicas, como foi 2021, Ele irá satisfazer os desejos do nosso coração. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Você tem que levar a sério essa promessa. Você tem que ser Josué e Caleb, não ser igual à tribo de Ruben e de Gade
e os 10 espias do capítulo 13 tem que ser o oposto. Ande pela fé, não ande por vista. Amém? Nós da intercessão, o grupo da intercessão está fazendo um estudo, e estamos fazendo um estudo de Gálatas. E em Gálatas, aprendi outra coisa, que representa esse povo aqui também. Do deserto. Não de não acreditar na promessa, mas de, através das suas palavras e atitudes, inflamar todo um povo. Através de algo que não concordou com o que está falando aqui em cima, ou do profeta, da direção que ele nos deu, ir contra aquela pessoa que, em vez de orar ou falar com a liderança, espalha tudo aquilo que não está, aquilo que ele está discordando. E isso tem o poder de transformar toda uma igreja, de levantar, de haver divisões dentro da igreja. Mas eu creio que na geração eleita, se acontecer isso, o próprio Deus irá tirar. O próprio Deus irá eliminar do nosso meio. Vai ser aqueles bodes que o pastor citou. Se não concorda, vaza. Ou se converte de verdade. Amém? Ou aquelas ovelhas gordas, que ele vai fazer separação de ovelhas gordas e ovelhas magras. E essas são as ovelhas gordas também. Abrem Atos, no capítulo 13. No verso 44. Aqui Paulo está fazendo sua primeira viagem missionária e está na região da Galácia. Atos 13, 44. Um pouco antes ele já havia pregado nessa cidade. Ele rasgou o verbo, contou toda a história, pregou Jesus Cristo. E muitos tinham se alegrado. E aqui no 44, ele tinha feito isso num sábado. E no verso 44 era outro sábado, que ele iria pregar novamente. Atos 13, 44 diz: no sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Bernabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna. Voltamo-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição, os principais da cidade, e perseguiam Paulo e Bernabé, e os expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Em seguida, ele parte para outra região da Galácia, visitando Icônio, Listra, Derbe, outras cidades. Só que aqui, ele prega a palavra de Deus. Só que os judeus, os que deveriam ser os crentes da época, vai contra. Eles vão contra o que Paulo estava dizendo, mas ousadamente, ele continua. Paulo e Bernabé continuam, perseveram na palavra de Deus. Só que eles continuam insistindo. E os gentios, os que os judeus condenavam, que eles não eram salvos, eles creram nessa palavra de todo o coração. Só que os judeus não, continuaram inflamando o povo. Não é assim, não é dessa forma. O que ele prega é blasfêmia. E ele continua a sua pregação para as outras cidades. O problema é que esse grupinho aqui consegue inflamar uma quantidade boa dos Gálatas. Esse que é o problema. Eles conseguem atravessar o coração deles, desfazendo tudo que o Paulo já tinha feito, tudo que Paulo estava pregando. Aí surge o livro de Gálatas, que Paulo escreve de uma maneira, como podemos dizer, com raiva. Com raiva. Ele não escreve, ele não é manso. Ele escreve com raiva, porque ele ficou muito nervoso. Ele tinha acabado de passar por aquela região.
tinha pregado, muitos tinham credo. Algum grupo de judeus que iam contra, mas um grupo grande de gentios tinha acreditado. O problema é que esse grupinho, que começou pequeno de judeus, se espalhou, começou a inflamar o povo. E eles começaram a esquecer tudo que Paulo tinha falado. E ele escreve esse livro de Gálatas. E no capítulo 1, no verso 6 de Gálatas, diz assim: admira que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam pregando outro evangelho que não era o de Cristo. É assim que acontece hoje. Pregam outro evangelho que não é de Cristo. E isso pode afetar muitas pessoas, mas como falei, aqui, pelo menos eu oro e creio, que se levantar alguém pregando outro evangelho, ou ele se converte ou ele sai. Isso não irá acontecer, porque não vai haver divisão nessa igreja. Não vai. Como houve aqui. Como o povo inflamou lá no deserto. Amém? E no capítulo 3 de Gálatas, no verso 1, ele diz dessa forma: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Ele apela, Paulo apela. Quem falou contigo dessa forma? Quem pregou esse evangelho e vocês ainda caíram? Ó insensata igreja! Por que vocês agem dessa forma? Deturpando a palavra de Deus, deturpando a minha palavra. Por que vocês fazem isso? E ainda tem pessoas que caem, que em vez de buscar o Espírito Santo, eles apenas creem naquilo que é dito, e não buscam realmente o Senhor. Seguem pessoas, não seguem a Jesus. E é dessa forma que ele escreve para o livro, para a região, para os Gálatas, com essa tristeza no coração, porque rapidamente eles esqueceram o evangelho que foi pregado, que eles aceitaram ali naquele momento, só que rapidamente eles esquecem. Por quê? Por causa de outras pessoas que vão lá e distorcem o evangelho, pregam outro evangelho que não é do Senhor. Da mesma forma, esse povo aqui, no capítulo 32, os filhos daquele que já tinham sido exterminados, para não adentrar na terra prometida, eles queriam cometer a mesma coisa. Em 32, a partir do 16, depois desse apelo de Moisés, eles até partem. Não, beleza, Moisés, nós vamos. Só que o Senhor pesa o espírito, o Senhor pesa o que está no coração do homem. Eles foram por quê? Porque Moisés apelou. Se vocês fizerem isso, vocês não vão adentrar, vocês irão perecer igual os seus pais. Moisés teve que apelar aqui para eles poderem aceitar e pelejar com eles. Eles foram, pelejaram, ajudaram a conquistar toda aquela terra, ajudaram a conquistar Jericó, Ai, Jerusalém, Lax, uma porrada de cidade, norte no sul. Só que voltaram depois para aquela terra onde não era a promessa de Deus. Eles habitaram naquela porção, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés. Amém? Dessa forma eles rejeitaram a promessa de Deus. E é isso que Deus não quer nesse ano, que a gente não rejeite a promessa dEle. Não rejeite a promessa dEle de forma alguma. Samuel, no capítulo 1, temos a história de um cara chamado Eucana, um efraimita, de uma cidade chamada Ramá. Ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não possuía filhos. E aqui eu posso fazer uma analogia de 2 igrejas. Penina representando uma igreja e Ana representando outra igreja. Penina zombava de Ana, porque ela não tinha filhos. Só porque ela tinha filhos. E aqui ela representa aqueles 10 que foram mortos no deserto, os espias, a incredulidade deles, e a tribo de Ruben e Gade, que não passa de um crente carnal, daquela igreja carnal, que não enxerga além dos seus olhos. Isso aqui é o que representa Penina. Ela zombava de Ana, porém Ana não revidava. Toda vez que Eucana subia para Siló, para sacrificar ao Senhor,
ele dava uma porção dobrada para Ana, porque ele amava mais Ana. E Ana apenas chorava porque não tinha filhos. E ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. E ela disse: Senhor, se achares bondade, se achares graças na tua serva, e porventura abrires o meu ventre, o meu filho será teu, o meu filho será teu. E aqui Ana representa a verdadeira igreja, representa Josué e Calebe, o caráter que todo cristão deve ter, todo cristão verdadeiro deve ter. Gerar filhos para o Senhor. Gerar filhos para o Senhor. E antes do filho ser gerado no ventre de Ana, já tinha gerado no plano espiritual, porque ela creu naquilo, ela creu porque antes do ventre, do filho ser gerado no seu ventre, ela já estava crendo, ela já estava olhando com os olhos da fé, lá na frente. Eu creio que o Senhor irá me dar um filho. E assim aconteceu, e nada menos é Samuel, aquele profeta que separa juízes dos juízes da época de reis, da época da monarquia. Aquele que foi profeta, sacerdote. É esse o filho que ela entregou para o Senhor. E Paulo, no livro de Gálatas também, ele faz uma analogia fantástica, também de duas mulheres, lá no capítulo 4, de Sara e Agar, representando também duas igrejas. Agar, que teve Ismael. Ismael foi filho da escrava, filho da carne, representa a carne no monte. Aquela que representa a carne, que teve o filho através da carne apenas. E Sara, que teve Isaac, que é o filho da promessa. Que sejamos filhos da promessa e não filhos da escrava. Não sejamos filhos da escrava, que vemos só aquilo que está na nossa frente, que vê aquilo e já acha bom. Não, mas o Senhor tem muito mais para nós. Olhamos, sejamos filhos da livre, sejamos filhos, seja como Isaac, filho da promessa. Amém? E outra também, em Apocalipse 3, do 7 ao 22, ele fala das últimas duas igrejas, que é Filadélfia e Laodiceia. E Filadélfia, ele fala: eu conheço as tuas obras, e existe uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia. E tu pensas que é fraco, pequeno, mas tu guardou as minhas palavras. Que sejamos igual a Filadélfia. Nós somos pequenos. Que nós sejamos fracos sempre. Porque através do Senhor que nós somos fortes. Paulo diz isso. Na verdade, Deus responde para Paulo. Que nós temos que ser fracos para ser forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Que sejamos sempre pequenos. Para que o Senhor ache graça aos nossos olhos, amém? E a outra igreja, a última, que é Laodiceia, que representa a filha da escrava, que representa a Penina. Ele diz: eu conheço as tuas obras também, não é nem frio e nem quente, é morno. Antes fosse frio ou quente, e eu tenho vontade de vomitar, porque é morno. Representa tudo aquilo que é carnal. Você pensa que é forte, você pensa que tem tudo, mas não passa de um coitado, nu, fraco. É isso que representa esse povo que escolheu não acreditar na promessa, rejeitou a promessa de Deus. Que não temos aqui o exemplo da tribo de Ruben, da tribo de Gade, de Agar, de Penina e de Laodiceia. Um exemplo de como não ser igreja e não ter esse caráter em nós. Não que nós sejamos a igreja, eu estou falando do caráter que em nós representa. Amém? Sejamos igual a Josué e Calebe,
que sejamos filhos da promessa, que sejamos igual a Ana, que sejamos igual à igreja de Filadélfia. Amém? Rejeitando as ordenanças do Senhor, direcionadas pelo profeta, estamos automaticamente rejeitando a promessa que Deus nos fez. Segunda parte do versículo 23 de Hebreus, no capítulo 10, diz: fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Como disse, estamos nos primeiros 500 metros do Rio da Graça. Creia e se aprofunde nesse fluir de Deus. Porque esse ano, quem não acompanhar, vai morrer afogado. No sentido espiritual, é claro. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Para que a gente realmente se apaixone pela promessa. Aquele requisito de 2020 ainda. Continue crendo. Continue apaixonado. Continue orando por ela. E nunca deixe de se reunir como igreja. Nós temos a oportunidade de toda semana de estarmos reunidos. Somos igreja quando estamos reunidos. Se for de forma online apenas, como é terça, ali vai representar a igreja. Você na sua casa conectado, prestando atenção no tudo que é falado. Ou seja, presencial aqui. É claro, você de outra cidade, ou você que não pode vir presencial, vai fazer parte também dessa comunhão que é a igreja. Amém? De estar reunidos. Não perca essa oportunidade. E toda oportunidade de batalha, de oração, de culto, faça questão de estar junto. Faça questão no coração de estar junto, não rejeite essa ordenança do Senhor, amém? Fique de pé, para a gente possa orar. Feche seus olhos. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos aqui, Deus, te agradecer, Pai. E diante de tudo que foi falado, Pai, eu peço, Pai, oro, intercedo, Pai, para que cada irmão aqui não rejeite a Tua promessa. Não rejeite a Tua promessa, Pai. Como fizeram, Pai, todas essas pessoas aqui citadas, Pai. Não rejeite, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, coloque no coração de cada um deles, Pai, a vontade de Te servir, a vontade de estar junto, Pai, com a igreja, Pai, de estar reunidos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, faça-nos fluir, Pai, o rio da Tua graça sobre nós, Pai. Acha graça diante de nós, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a gente possa adentrar nesse fluir da Tua graça, Pai, todos os dias, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a não desviar da Tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, nem das Tuas ordenanças, nem de tudo que é falado aqui no Seu altar, nem de tudo aqui que é declarado, nem de tudo aqui, Pai, que Deus é ordenado, Pai. Que cada palavra, Pai, falada aqui nesse altar, penetre no coração do meu irmão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, porque ninguém, Deus, como diz a Tua palavra, foi dita aqui, Pai, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem ainda penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para aqueles que Te amam, Pai. Nós não temos noção, Pai, do que o Senhor tem para nós. Nos faça todos os dias a olhar, Pai, com os olhos da fé, e não com os nossos olhos naturais, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, tire as escamas, Pai, que nos cegam os olhos dos olhos espirituais. Tira, Pai, as escamas, Pai. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, afaste, Pai, toda tentativa do diabo, Pai, de nos cegar contra a Tua promessa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos faça, Pai, todos os dias, Pai. Deus, ser filhos, Pai, ser Teus filhos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, declaramos aqui, Pai, que nós somos filhos da promessa, Pai. Nós somos filhos da promessa, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, essa igreja, Pai, é como Ana, Pai. Deus, que orou e buscou ao Senhor, Pai. Não ficou falando, Pai, mal de outro, ou daquilo, ou daqui. Não ficou falando mal, Pai. Simplesmente buscou e orou ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos faça, Pai, como a igreja de Filadélfia, Pai.
Oh Deus, que guardamos a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós sejamos fracos todos os dias, que a nossa força seja pequena, Pai, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, Pai. Que o Senhor cresça na nossa vida todos os dias e nós diminuamos, Pai. Em nome de Jesus, porque somente assim, Pai, nós poderemos entrar, Pai, no Teu rio da graça. Somente assim nós poderemos ter acesso ao Teu trono, ao Teu rio, Pai. Somente assim, Pai, nós poderemos ter acesso, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos faça novo todos os dias, Pai. Oh Deus, faça cada um aqui, Pai, ser apaixonado pela Tua palavra, ser apaixonado pelas promessas, não apenas a promessa individual, mas a promessa da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos dê olhos e possamos olhar, Pai, o plano espiritual. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos, Pai, porque eu creio que o Senhor fez maravilhas aqui hoje, Pai. Eu creio, Pai, e o Teu nome é louvado, o Teu santo nome, Pai, será louvado para sempre, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando o culto de hoje. Que palavra abençoada, amém? Quero dar só uns recados para a gente orar, encerrando. No domingo, como todos já sabem, nós iremos começar a nossa primeira campanha desse ano, amém? Nós somos uma igreja que não faz muitas campanhas, nós fazemos 3 por ano. Uma no começo, uma no meio e outra no final do ano. Querido, e essa campanha, Semeando com Graça, é muito importante. A gente já não faz muito porque é importante que as que tem você faça, amém? E no domingo passado, Deus nos deu uma palavra de que nesse ano, no começo do ano Ele falou que a palavra de vitória já é nossa, amém? Mas domingo passado Ele disse que nós não precisaremos lutar nas pelejas que nós teremos. Porém, nós temos que nós temos que congregar, nós temos que sair para a peleja. Amém? Nós não vamos pelejar, mas nós temos que sair. Nós temos que sair. Por isso, esse é mais um motivo que é muito importante que você esteja. Conversei com o pessoal de Jaciara ontem. Eles vão estar se reunindo num lugar só lá em Jaciara durante toda a campanha para poder participar dos cultos. E assim vai continuar depois. Pelo menos uma vez por semana eles vão se reunir. Por quê? Porque é muito importante que a gente congregue. Amém? Deus vai nos dar vitória, mas Ele vai dar vitória para quem estiver congregado, junto. Amém? Glória a Deus. Você entende como muito importante aquilo que foi pregado hoje. Porque os requisitos de 2020 não caíram por terra, não ficaram lá atrás. Eles estão ativos e nós precisamos praticá-lo. Amém? E o requisito do ano passado é estar junto aonde a igreja está reunida, congregar. E Deus está dizendo, falou, olha, eu vou continuar abençoando. Porém, é necessário que seja assim. Amém? Então, no nome de Jesus. E amanhã, querido, amanhã, sexta-feira e sábado, eu e a minha esposa, nós nos propomos a uma vez por mês. Geralmente é na última semana, porém a última semana é a semana que nós vamos fazer a campanha. Então, nós nos propomos a fazer 2 lives por mês no final do mês. Para quê? Para a gente trazer algo extra, explicar algumas coisas. Então amanhã e esse sábado, devido a algumas situações também que a gente vai estar fazendo amanhã, nós iremos fazer 2 lives, eu e ela. Ela deve estar sabendo disso agora, pela live, porque ela está lá participando do culto. Então eu não tinha conversado com ela, nem avisei ela que a gente vai fazer. Então estou avisando agora.
Então, devido a algumas coisas que a gente já tem, nós vamos fazer essas lives a partir da meia-noite. Amém? Então, se você quer participar nesse mesmo canal que a gente, grupo que a gente transmite os cultos, você poderá participar das lives também e enviar via WhatsApp perguntas se você tiver alguma coisa. O que nós vamos falar? Vamos falar sobre a importância de fazer a campanha. Nós vamos falar sobre essa questão de congregar, que foi pregado no culto de domingo. Amém? E nós vamos falar principalmente a respeito em quem que Deus está trabalhando. O que você acha? Em quem Deus está trabalhando? Deus está trabalhando na igreja? Deus está trabalhando nas pessoas que estão lá fora? Ou Deus está trabalhando no coração dos líderes? Em quem Deus está trabalhando? Aí você fala assim, nossa, pastor, Deus está trabalhando com todo mundo, porque Deus é Deus. Fala, sim, Deus é Deus. Mas Deus, Ele trabalha com uns primeiro, para que depois aqueles que Ele trabalhou, trabalhem com outros. Amém? Ele trabalha de forma diferente. Amanhã você vai saber disso, eu vou te explicar hoje não. Amém? Vamos orar. Quero agradecer pela tua participação. Glória a Deus que você veio aqui. Quero agradecer pelos irmãos que participaram de casa. Foram tão abençoados quanto vocês que estão aqui. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela unção que foi derramada. Obrigado, Senhor Deus, pela vitória que Tu nos deste hoje. Porque conforme o que o Senhor disse, nós não teremos que lutar. Então, todas as vezes que congregamos, o Senhor nos dá a vitória. Nos dá a vitória. Então, hoje o Senhor nos deu vitória. Nós não sabemos que guerra virá pela frente. Porém, hoje o Senhor está nos dando vitória. E eu te agradeço. E clamo a Ti, que o Senhor cele no coração do meu irmão, Pai. Daquele que está aqui. Meu Pai, daquele que está em casa. Meu Deus, independente de qual cidade ou estado ele está participando. Meu Deus, que o Senhor cele toda essa palavra no seu coração e o abençoe. O Senhor nos prometeu, ó Pai, que esse ano, o ano da graça, o Senhor vai suprir a nossa necessidade, mas também vai realizar os desejos do nosso coração. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, toma o meu irmão agora, nas Tuas mãos. Se ele tiver alguma necessidade, está tendo alguma necessidade, que o Senhor supra, Pai. Ó Senhor, no nome de Jesus, mas realiza os desejos do seu coração. Também, Senhor, como igreja, eu quero que você levante uma das Tuas mãos. Você que está aqui, você que está em casa também. Nós como igreja, Pai, nós nos lembramos agora, Pai, de todos aqueles que foram vítimas, ó Deus, de catástrofe, de acidentes, ó Deus, no Brasil, especialmente, ó Deus, as famílias de Petrópolis, ó Deus. Ó Pai, nós não conseguimos, ó Deus, imaginar o quão grande é a dor daquele povo, Senhor. Mas nós, ó Pai, nós nos colocamos na brecha, como igreja por eles. Nós oramos para que o Senhor estenda as Tuas mãos. Pai, e todos aqueles, ó Deus, que perderam alguém da sua família, Senhor, traga consolo, traga refrigério, através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai, aqueles que ficaram desabrigados, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, abre portas, ó Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão tendo necessidades, Senhor, eis-nos aqui, Pai, se o Senhor vai enviar alguém para ajudá-los, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós também, Senhor, e nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra está cheia, ó Deus, de exemplos. O Senhor abriu o mar, o Senhor interrompeu o curso do Jordão, meu Deus, o Senhor repreendeu tempestades, acalmou o vento, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo,
eu oro, Senhor, nós, geração eleita, nos colocamos na brecha nessa noite, ó Pai, para que o Senhor, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos, com o mesmo poder que tu acalmou, ó Deus, as tempestades, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor acalme as tempestades no Brasil, Senhor. Pai, que eventos, ó Pai, como este que aconteceu em Petrópolis, ó Deus, não volte a acontecer. Porque, Senhor Deus, quantos lugares, ó Pai, meu Deus, corre o risco daquilo ali acontecer, Pai. Meu Deus, mas nós intercedemos, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, coloca a Tua mão, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que o Senhor proteja, oramos pela nossa nação, oramos, ó Deus, para que o Senhor cumpra a Tua vontade na nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Nós também queremos, ó Deus, retornar aos nossos lares agora, debaixo da Tua proteção, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós todos os dias. E que o nome do Senhor seja em nós e através de nós glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Você que está aqui do salão, Deus abençoe você. Amém? Dá um abraço na pessoa que está aí do teu lado. Amém? Não vai embora, porque nós ainda vamos tirar aquela foto. Amém? Pessoal de casa, obrigado pela tua participação. Quero lembrar vocês, a campanha será transmitida pela internet, nesse mesmo grupo. Então participe, decida participar. Amém? Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Até amanhã, à meia-noite, na live que a gente vai fazer. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.